que quem criou a terra foi Deus e o universo. Você crê que não foi o resultado do nada, o nada criou tudo? Ou você realmente acredita que Deus é criador e Ele tem todo o poder para fazer o que Ele fez? Sim ou não? Então a Bíblia diz que se você tem essa fé de que Deus é o criador, como foi que Ele criou? Vou repetir, olha de novo, Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo, agora leiam comigo, foi formado pela... O que Gênesis capítulo 1 nos ensina? Que Deus criou a terra pela... Primeiro dia Ele disse, haja luz, e o que aconteceu? Ele usou assim foi no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Os 6 dias da criação, Deus usou a voz, Deus usou as palavras. Aí a Bíblia diz assim, continua o texto: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então entenda, o visível veio a existir. O que é o visível? A árvore, o mar, o peixe, o animal, os homens, tudo que existe. A Bíblia ensina que tudo que é visível veio a existir de algo que não é visível. Ou seja, o invisível, ele tem uma influência sobre tudo que é visível. Então toda a natureza foi criada pela palavra de Deus. A palavra é algo visível? Você vê as palavras? Não, mas você vê o efeito das palavras. Então a Bíblia diz, o que é invisível é a voz. O que é invisível? As palavras. Deus liberou decretos, Deus liberou confissões, Ele liberou palavras, e através de palavras Deus criou tudo que é visível. Então a Bíblia nos mostra, por determinação do Criador, de que palavras criam universos. Amém. E eu quero ampliar isso. Claro que a Bíblia está se referindo ao céu, às estrelas, planetas e etc. Mas agora aplica o universo à sua realidade. As suas palavras têm poder para criarem o universo que você vive, para determinar o ambiente em que você está. Amém. Nunca se esqueça disso. Você tem noção do peso que as suas palavras têm? Todo mundo aqui já ouviu falar que palavras têm poder. Todo mundo, não é novidade. Mas por que tem poder? Consequências das palavras a gente sabe que existem, mas por quê? Jesus, Ele falou algo muito, muito, muito forte, que a gente precisa considerar hoje. Não apenas o poder das palavras, mas o peso que as palavras possuem. Olha aqui agora esse texto, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 34. Jesus falando aqui a pessoas hipócritas, religiosas, que estavam perseguindo Ele, que falavam que não viviam. Olha o que Jesus diz. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como vocês podem falar? Quem pode dizer falar? Como vocês podem falar coisas boas, sendo que, irmãos? Maus. Porque a boca fala do que o está cheio o coração. Vamos dizer juntos essa frase? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Pronto. Só aqui já é um princípio que nós precisamos reter. A Bíblia diz que mais cedo ou mais tarde a boca vai denunciar o que está onde? No coração da gente. Se o coração está amargurado, que tipo de palavras nós vamos ter? Amargura. Palavras amargas. Se o coração está cheio de dúvidas, que tipo de linguagem nós vamos ter? De dúvida.
Se um coração está cheio de ódio e rancor, em algum momento a boca vai denunciar o que está aqui dentro. Mas se um coração está cheio de gratidão, se o coração está cheio de alegria, porque, por exemplo, Deus respondeu um pedido, um milagre aconteceu, como você acha que essa pessoa vai reagir? Como será a linguagem dela? Feliz, não é? Ela vai estar cheia de ânimo, entusiasmo. Inclusive, é até meio difícil quando a gente está cheio de entusiasmo e de alegria e gratidão, quando a gente fica do lado de uma pessoa que está negativa, uma pessoa que está triste, porque parece até que nosso entusiasmo é um desrespeito à tristeza que ela está vivendo. Mas a Bíblia diz que a boca, ela vai confessar o que o coração está cheio. Então, só isso aqui já é uma lição para a gente pensar. Não apenas observar o que eu estou falando, mas ter certeza que o meu coração está saudável. Porque se o coração está bom, então as palavras serão boas. Então tem que tirar o ódio do coração, tem que tirar a mágoa do coração. O que mais? Inveja, o que mais? Ciúmes, amargura, mágoa. Quem pode dizer sai? Sai. Aí se pega no coração assim. Sai. Por quê? Porque as suas palavras têm poder de criar o universo que você está vivendo. Daqui a pouco você está vivendo num universo de amargura. Como vê, toda a sua família está amarga. Todos estão para baixo, todos deprimidos, todos negativos. Porque você está criando essa atmosfera. Porque palavras têm um eco no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz: eu coloquei um vigia na porta dos meus lábios, para vigiar cada palavra. Balança alguém e diga assim: vigia, irmão. Mas ó, o peso nem chegou ainda. Dá uma olhada aqui no texto. Olha assim, continua comigo. Mateus 12, agora versículo 35. A pessoa boa tira do tesouro bom. Tira o que do tesouro bom? O tesouro agora está falando do nosso coração, certo? Mas a pessoa má, do mau tesouro, tira o que, irmão? Coisas mais, versículo 36. Digo a vocês que esse é o texto. Digo a vocês que no dia do juízo, eita, quem pode ser misericórdia? No dia do julgamento final, as pessoas darão conta de toda palavra inútil. Você achava que as pessoas iam dar conta só das atitudes, só das obras dela? A Bíblia diz: não só das obras. No dia do juízo final, que toda alma comparecerá diante do trono de Deus, a Bíblia diz: toda alma dará conta a Deus também por cada palavra. Quem pode dizer misericórdia? Misericórdia. Essa eu não sabia. Pois é, bom ler Bíblia, né, irmão? É bom estudar a palavra, é bom vir para a igreja, a gente descobre essas coisas. Estudar a palavra em casa, vir para a igreja também. Olha só, versículo 37. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será. Jesus Cristo está dizendo: ou suas palavras, ou nossas palavras nos condenam, ou nos absolvem. Nos absolvem. Qual é a sua escolha? Você quer palavras que vão
te atar, te prender? Ou você quer lhe dar palavras que vão te ajudar a ser livre e liberado? A Bíblia ensina não só o poder, vou repetir, mas o peso das palavras. Que aquilo que falamos hoje tem um eco. Que a palavra está ativa. E no dia final do juízo, cada palavra será lembrada. É como se fosse eu ia dizer toca-fita, né? Mas não tem mais, né? Nem sei no dia do juízo o que vai ter. Não é MP3, acho que vai ser MP12, alguma coisa assim. Mas todas as palavras inúteis. A gente fala a palavra inútil, gente? Se eles falassem assim, cada palavra inútil será recordada. E nós vamos ter que prestar contas. Onde o Criador vai dizer: por que você disse isso à sua esposa? Por que você falou assim do seu marido? Por que você liberou essa palavra sobre sua filha? Misericórdia. Por que você disse isso sobre o seu pastor? Obrigado, Jesus. Cada palavra inútil. Você falou contra o presidente, contra o prefeito, contra o chefe, contra o gerente, contra o vizinho. Deixa eu no vespeiro agora. Cada palavra. Ele não foi escolhido por isso para representar o Brasil. Exatamente. O Criador vai dizer: eu quero prestação de contas. Ou você vai ser julgado, ou você vai ser absolvido. Diga comigo: palavras têm poder. Palavras têm poder. Mas tem peso. Tem peso. E elas pesam até a eternidade. Até o dia meu Deus, que serão lembrados no juízo final. Dá para continuar? Dá. Então a pergunta é: que tipo de palavra você quer liberar? Depende do tipo de vida que você quer experimentar. Se você realmente acredita na bondade de Deus, se você realmente acredita que Deus tem planos para a sua vida, planos de paz e não de mal, conforme diz Jeremias, então sustente o que você acredita com suas palavras. Sustente diariamente o que você deseja viver com as palavras corretas. O apóstolo Paulo, ele disse exatamente isso. Olha aqui comigo, 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Quem pode dizer espírito de fé? Espírito de fé. Como está escrito: eu criei. Por isso que, irmãos? Por isso falei. Eu falei. Eu vou falar aquilo que eu creio. Por isso ele continua dizendo: também nós cremos, por isso nós falamos. Agora, a pergunta-chave hoje é: o que é que você crê? Em que você acredita? Como será a sua vida daqui a 5 anos? Como será seu ministério? Como será a sua célula? Como será seu casamento? Como será a vida dos seus filhos? Como será a sua saúde? O que você realmente acredita? Porque aquilo que nós cremos, involuntariamente, em um momento ela vai ser pronunciado. Agora, nem sempre aquilo que nós cremos é o que nós desejamos. Como assim? Porque às vezes a gente crê em coisa ruim. Aqui no íntimo está dizendo assim: esse casamento não vai para lugar nenhum. Mas não é o que eu quero. Mas eu não estou crendo mais. Não estou crendo mais. Então a pergunta aqui é: cuidado com o que você está acreditando.
mas traga à mente aquilo que você deseja de verdade. Aquilo que você deseja, libere a voz, libere a palavra, conforme aquilo que você espera que vem da parte de Deus. Até aqui tudo bem ou não? Agora, veja que poderoso, para mim é um dos textos mais incríveis da Bíblia sobre esse assunto. João 6,63. João 6, versículo 63. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Jesus diz assim: o Espírito, falando letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito é o que traz vida, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Agora essa declaração é a chave. As palavras que eu lhes tenho falado são o que, irmãos? Mais uma vez, as palavras que eu tenho falado a vocês, elas são o que, gente? Espírito e são vida. Então, duas características das palavras de Jesus Cristo. As palavras de Jesus são Espírito e são vida. Como assim? Vamos falar de vida primeiro. Todas as palavras que saíram da boca de Jesus, elas produziam o que na vida das pessoas? Vida. Do coração das pessoas, vida. Jesus não liberava palavras de morte. Tudo que Jesus liberava produzia saúde, produzia paz, produzia vitória na vida das pessoas. Por mais que fosse até um confronto contra um erro, um pecado, mas conduzia a pessoa a uma transformação, a um desejo de salvação. Então Jesus não liberava palavras de morte. Aí eu pergunto a você: palavras podem produzir morte? Palavras podem machucar? Podem. Inclusive, tem um texto na Bíblia que diz assim: o poder da vida e da morte está na língua, está na palavra, nas nossas palavras. Só que Jesus tomou uma decisão: da minha boca não sairá palavras de morte, da minha boca sairão palavras, apenas palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que produzem vida. Quem aqui gostaria de tomar uma decisão dessa também? Amém. Agora, por que Da minha boca só saem palavras. que as palavras de Jesus tinham tanta força e produziam vida? Capte isso aqui, por favor, porque Jesus tomou uma decisão que eu e você, se queremos viver esses princípios, e princípios que vão trazer para nós a vida e a vontade de Deus, nós temos que tomar também a mesma decisão. Olha esse texto, João 8:28. Olha a decisão de Jesus. João 8:28. Então disse Jesus: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Diga a última frase comigo. Mas falo como o Pai me ensinou. Eu só falo, palavras só saem de mim, as palavras que eu aprendi com quem? O Pai. É uma decisão. Outro texto, versículo 38, João 8:38. Ele repete a ideia, ele diz assim: eu falo das coisas junto de meu Pai. Vocês podem. Então aquilo que eu vi meu Pai falar, eu decidi falar também. Jesus decidiu ser um eco da voz do Pai dele. O que eu ouvi do meu Pai, o que eu vi quando eu estava junto do meu Pai falar, é isso que eu decidi falar também. Mais um texto, João 12:49. Ele diz: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, vamos dizer juntos agora, esse me ordenou o que dizer. Epa, me ajude aí, gente. 12:49, graças a Deus, chegou no telão. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou
Ele tomou uma decisão de só falar aquilo que veio da parte do Pai. Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como que eu posso andar com Deus se Deus pensa uma coisa e eu penso outra? Se Deus diz uma coisa e eu digo outra? Eu preciso tomar uma decisão de escutar o que Deus está falando e eu simplesmente repetir, simplesmente entrar em acordo com Deus e dizer: Deus, eu estou de acordo com essa palavra. E a forma de eu expressar esse acordo é eu o que, irmão? Repetir. Confessar, é eu admitir. Jesus disse: eu falo o que eu ouço, o que eu ouvi do meu Pai, eu repito, eu falo. Faça a mesma coisa. Não entre em desacordo com Deus. Se Deus diz: tu e a tua casa serão salvos, não entre em desacordo com Deus. Glória a Deus. Esse menino nunca vai ser salvo. Tá Pronto, você não está de repreendido, acordo com Deus. Quem ouviu? Quer andar junto de Deus? Tem acordo com o que Ele já falou. Conheça as promessas, conheça a palavra e coloque a palavra na sua boca. Eu vou repetir: esse é um ano que a sua fé vai exigir você sustentar ela num alto nível. E uma das maneiras que você vai conseguir manter sua fé num nível alto é através das suas palavras. Está entendendo ou não? Então diga comigo: as palavras de Jesus, As palavras de Jesus são vida. diga, e as minhas também serão. As minhas também serão. Agora, eu tenho que terminar isso aqui. Preciso fechar. Eu vou continuar quarta-feira essa mensagem. Mas entenda, preciso de 5 minutos mais. Quem tem 5 minutos aqui mais? 5, 10, 15, 20, 25 aqui, tá? Vou conseguir terminar. Veja só. Volte para o texto de João 6,63. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Eu já entendi o que significa palavras de vida. Não são de morte, são palavras que abençoam e não amaldiçoam. Já entendi que depende do coração. Se o coração está em ódio, vai sair palavra de maldição, de crítica, de perseguição. Mas se meu coração está saudável, vai então produzir palavras boas. E ainda que meu coração talvez não esteja tão saudável assim, eu preciso vigiar, porque se sair a palavra errada, vai criar um universo que eu não quero viver. Até aqui tudo bem, né? Jesus disse: minhas palavras são espírito. O que significa isso? Significa aquilo que a gente falou no primeiro texto de hoje. As palavras são invisíveis. O visível, natureza, foi criado por algo invisível. Palavra de Deus. Palavras não são do mundo físico. Palavras são do mundo espiritual. Verdade. Palavras não são materiais. Palavras são o que, irmãos? Espirituais. Até aqui tudo bem ou não? Amém. Vou dar um exemplo. Neto, vem cá rapidinho, corre aqui por favor. Me ajuda nessa ilustração. Palavras são espirituais e elas têm um poder muito grande. O que eu vou lhe mostrar agora vai te ajudar a entender não apenas a consequência das palavras, mas a causa do poder das palavras. Qualquer psicologia, qualquer estudo psicológico, um psicólogo, psicologia pode te ensinar consequências de palavras, mas não vão te ensinar a origem nem a causa. Porque a causa das palavras não está no nível psique, está na dimensão pneuma, que significa espírito. Palavras são espirituais. Vamos dizer juntos? Palavras são espirituais. Então Jesus disse assim: minhas palavras são espírito e vida. Então eu quero dizer para você, todas as palavras são espirituais, mas nem todas as palavras produzem vida. Isso vai depender de quê? Do coração. Coração. Ok. Vem cá, Neto.
vou fazer uma experiência aqui. Eu vou jogar meu tablet para cima, por favor, você agarre ele, tá bom? Tá preparado? Deixa a mão preparada aí, por favor. Eu vou jogar para cima e você segura. Tá bom? Meu Jesus. Jesus abençoe. Bora. Só para ver se você estava preparado. Porque vinha jogar para cima. Vai. Pronto. Ok. Vamos lá. Algumas perguntas importantes. São óbvias, mas eu quero que você responda, por favor. Ele conseguiu segurar o tablet? Sim. Tá. Esse tablet, ele é espiritual ou material? Material. Então ele não é do mundo espiritual, ele é do mundo físico, ok? Ele conseguiu segurar o iPad e segura direitinho. Segura bem ou não? Segura. Agora, ele está usando o que para segurar o iPad? A força. As mãos. As mãos dele, agora mostra suas mãos aqui. As mãos dele são de qual dimensão? As mãos dele são espirituais ou são Material. físicas? Então ele consegue segurar o iPad, porque tanto o iPad como as mãos são da mesma dimensão. Qual dimensão é? Física. Física. Tá certo. Segunda experiência. Jesus disse: minhas palavras são espirituais. Repetindo, palavras são materiais? Não. Então eu vou liberar uma palavra aqui e Neto, você vai tentar agarrar as palavras. Tá bom? Jesus é lindo. Essa igreja vai ganhar muitas almas. Amém. Ele consegue agarrar as palavras? Por quê? Porque minhas palavras são de uma dimensão e o que ele está tentando usar para agarrar é de outra. Minhas palavras são espirituais e ele está tentando agarrar com as mãos que são Físico. físicas. Assim como mãos físicas conseguem agarrar coisas físicas, mãos espirituais, seres espirituais conseguem agarrar palavras. E no mundo espiritual você tem anjos e você tem demônios. Glória. E quando você decide liberar uma palavra que não está de acordo com Deus, com o que Deus falou, você libera uma palavra de derrota, libera uma palavra de maldição. Decido vencer. Esse menino não vai dar em nada, essa empresa vai falir. Quando você libera uma palavra, ela é espiritual e ela ativou o mundo espiritual. E quando as palavras não são de fé e não estão em acordo com Deus, você atrai os demônios, e os demônios agora seguram as palavras, porque elas têm a mesma dimensão, e elas agarram aquelas palavras sem fé e de maldição. E os demônios dizem: agora essa palavra é minha, eu seguro essa palavra e vou trabalhar até que se cumpra na vida dela e na vida deles. É por isso que palavras têm poder. Eu não estou te mostrando a consequência, isso aí você já sabe. Eu estou te mostrando a causa. Por que tem poder palavra? Porque as palavras são espirituais e você movimenta o mundo invisível. Amém. Agora a verdade é paralela. Quando você libera uma palavra de vida, quando você libera uma palavra de vitória, eu sei que esse menino está nas drogas, mas ele ainda vai ser crente, ele ainda vai servir a Deus. Quando você declara e você diz: meu casamento vai subsistir, eu vou viver a vitória, minha saúde vai ser revigorada em nome de Jesus. Quando você diz: eu e a minha casa, quando você entra de acordo com Deus, você ativou o mundo espiritual e você não atrai demônios, porque demônios não querem agarrar essa palavra, mas os anjos sim, eles agarram a palavra e eles dizem: essa palavra é de fé, essa palavra é de Deus, eu segurei, vou trabalhar até que se cumpra na vida desse
Obrigado. Dá um abraço, que é da dimensão física, mas é cheio de sentimento também. Obrigado. Fez sentido? Palavras são espirituais. É por isso que às vezes você entra em ambientes que são tenebrosos, às vezes até arrepia a gente. O que está acontecendo ali? Pode ter certeza. Muita palavra de maldição está sendo dita naquela sala, naquela loja, por dias. Misericórdia. E está atraindo o que a gente não quer. Suas palavras formam o mundo que você está querendo viver. Elas dão forma à atmosfera que você está respirando a cada dia. Aprenda a liberar palavras que não vão atrapalhar a sua vida, mas que vão te ajudar a alcançar o plano de Deus para você. Porque essa palavra, já falei 2 vezes, esse ano você precisa ter um nível elevado de fé. E não existe fé sem confissão. Vamos dizer juntos? Não existe fé sem confissão. É preciso confessar. Crie. Por isso eu Eu quero. quarta-feira eu continuo. Vamos ficar. Vamos agradecer.